Sempre me perguntam, Mário, me fala sobre a rinoplastia. É difícil colocar tudo num vídeo, num pequeno vídeo, todos os aspectos da rinoplastia, mas nós vamos tentar. Vamos lá, a primeira coisa, depois que você escolheu o cirurgião, depois que você passou por consulta, é muito importante esclarecer todas as dúvidas que tenham, mesmo que sejam dúvidas pequenas. Hoje, nós já temos todos os meios de comunicação possíveis, Skype, WhatsApp, consulta presencial. Então é muito importante vocês contactarem a minha equipe e tirarem todas as dúvidas que ainda possam estar restando. Em relação ao que fazer depois de ter decidido que vai fazer a rinoplastia, ter agendado a rinoplastia, na noite anterior ou até mesmo nos dias anteriores, opte por uma alimentação um pouco mais leve, uma alimentação que não te deixe muito pesado, com muita sede antes da cirurgia, porque o jejum vai ser necessário. Então, no dia anterior, uma comida mais leve, um jejum de 8 horas para água e também para alimentos sólidos. Também recomendamos fazer uma higiene completa da face e, principalmente para as mulheres, lavar e secar o cabelo na noite anterior. No dia da cirurgia, você vai chegar no hospital com 1h30 de antecedência, vai ser feita todo o processo de internação, você vai ser encaminhado para o quarto. No quarto vai ser pego a veia, vai ser administrado um pequeno calmante para que você esteja um pouquinho mais relaxado na hora que entrar no centro cirúrgico. No momento que você entrar no centro cirúrgico, o anestesista vai chegar, vai se apresentar e todo o processo de início da cirurgia ele vai acontecer. Esse processo ele vai levar em torno de uns 30 minutos, 40 minutos e daí o cirurgião vai entrar em cena. Todo o paciente ele é preparado, é feito a antisepsia, a minha instrumentadora prepara o cabelo, prepara toda a face e também o nariz para que a gente possa iniciar o procedimento. A rinoplastia ela vai levar em torno de 2h30 a 3 horas, dependendo da complexidade, se for uma rinoplastia primária, podendo até levar mais tempo caso seja uma rinoplastia revisional. Muitas vezes nós operamos um paciente aí pela 4ª, 5ª vez e, obviamente, uma cirurgia dessa é mais complexa, exige um esforço maior e um tempo, consequentemente, maior. Mas para cirurgias primárias, o tempo médio é em torno de 2h30 a 3h30. Assim que a cirurgia acabar, o paciente ele é preparado para sair do centro cirúrgico. O nariz é feito um curativo à base de esparadrapo, é feita uma esparadrapagem no nariz e é colocado também um plástico termomoldável, que a gente chama de aquaplast, que vai segurar as fraturas realizadas no lugar. Depois disso, o paciente ele vai ser despertado pelo anestesista e vai ficar mais 1h30 a 2h30 em observação. Por que dessa observação? Sabe-se que nas primeiras 2 horas, em qualquer procedimento cirúrgico, é onde podem ocorrer alguns eventos adversos. Então, para o paciente não estar longe de uma equipe médica, não estar longe do anestesista, não estar longe do centro cirúrgico, essa recuperação acontece dentro do centro cirúrgico. Depois que essa recuperação acontecer, esse paciente é encaminhado ao quarto. Então, muitas vezes o paciente me pergunta, Mário, mas quanto tempo vai demorar a minha cirurgia? Na verdade, a mãe ou o acompanhante quer saber quanto tempo eu vou levar para ver de volta a pessoa que vai fazer a cirurgia. Então, se o paciente entra às 7 horas da manhã, meia hora para ser programado, mais 3 horas, mais 1h30, ele vai voltar para o quarto em torno da hora do almoço, um pouquinho depois da hora do almoço. E quando eu vou sair do hospital? Quando eu vou ter a minha alta? A resposta é, depende do tipo de rinoplastia que você fez. Geralmente uma rinoplastia primária, uma rinoplastia em que o paciente ele nunca operou e não foi necessário o uso de nenhum enxerto fora da área do nariz, ele pode ter alta no mesmo dia, umas 4 a 6 horas depois do fim do procedimento cirúrgico. Em caso de uma rinoplastia primária, em que tenha sido necessário, por exemplo, o uso de enxerto de orelha, muitas vezes, se o paciente for de fora da cidade ou até de outro estado, nós recomendamos que ele pernoite no hospital para que nossa equipe passe na manhã seguinte e tire os curativos antes dele ter a alta.
No caso de cirurgias mais complexas, em que o uso da costela, a cartilagem de costela é necessária, o paciente ele vai ficar internado por 24 horas para que a gente possa fazer todo o acompanhamento em relação ao tórax, em relação ao pulmão, até ter total certeza de que nenhum efeito adverso vai acontecer. Nesses casos, na manhã seguinte, o paciente ele recebe alta. Bom, você teve alta. E aí, o que vai acontecer nos próximos dias? A dúvida mais frequente é: poxa, Mário, você teve que fraturar o meu nariz, foi feita osteotomia, o osso foi cortado, eu vou ter dor? Não. As fraturas nasais que nós utilizamos para endireitar o nariz ou para estreitar, elas não doem. O nariz, via de regra, não dói. Caso o paciente tenha algum desconforto, ele pode usar um analgésico para pegar e ter uma melhora desse desconforto. O maior desconforto que o paciente vai ter é em relação à respiração. Por mais cuidado que nós tenhamos com os tecidos, por mais cuidado que nós tenhamos no momento da cirurgia, o próprio edema causado pela manipulação vai gerar um desconforto respiratório, uma obstrução nasal, que geralmente começa no segundo dia e vai até o sexto dia. E como por mágica, no sexto dia o ar volta a passar pelo nariz. Isso é o que acontece na maior parte dos pacientes. A troca do curativo, ela vai acontecer do 8º ao 10º dia. Atualmente eu gosto de trocar o curativo com 10 dias, que é o momento em que o paciente já está menos sensível, os tecidos já começaram a se regenerar, o inchaço já diminuiu e o desconforto na troca de curativo ele acaba sendo bem menor. Nós vamos tirar o aquaplast, retirar o micropor, fazer uma limpeza interna, retirar algumas crostas que possam estar tampando um pouco a respiração e então nós vamos trocar, nós vamos fazer uma nova esparadrapagem que retiraremos depois de 7 dias. Outro desconforto muito comum e que provavelmente você vai sentir no seu pós-operatório é em relação à sensibilidade da região do nariz e também da região do lábio. Essa hipoestesia, que é o nome que nós damos para diminuição da sensibilidade, ela vai permanecer em alguns pacientes até 1 ano. Outros pacientes referem não ter qualquer alteração da sensibilidade. A movimentação e a sensação de um lábio superior um pouco mais duro e um pouco menos móvel, ele acontece em grande parte dos pacientes e leva até 2 meses. É muito raro passar de 2 meses para que o lábio volte a se movimentar normalmente. Outro aspecto muito discutido no pós-operatório é a formação de hematomas. Esses hematomas que os pacientes referem, eles são, na verdade, equimoses, que é o acúmulo de sangue abaixo da pele. Esse sangue, essa marca, essa equimose, ela vai embora, ela costuma ir embora completamente a partir da 3ª semana. A maior parte dos pacientes com 3 semanas não tem mais equimose. Mas a partir da 2ª semana, quando ela diminui, no caso das mulheres, pode ser usado já uma maquiagem para cobrir essa coloração um pouco mais escurecida. É muito importante lembrar que caso o paciente tenha tido alguma equimose, algum escurecimento ao redor dos olhos devido ao acúmulo de sangue, ele não pode tomar sol. O sol, ele transforma essa hemoglobina, esse sangue, numa substância que se chama hemosiderina, de cor mais escura, e isso causa uma perpetuação, mesmo que temporária, da olheira, daquela sensação mais escura nos olhos. Então, uma das recomendações muito importantes é não tomar sol de forma direta na região da face depois da rinoplastia. E quando eu posso voltar a fazer atividade física? Resposta: depende da atividade física. Na maior parte delas, nas mais corriqueiras, como caminhada, uma leve corrida, se o paciente estiver bem, ele já pode voltar a se exercitar com 3 semanas, desde que não diretamente exposto ao sol. Em caso de atividades um pouquinho mais intensas, como levantamento de peso, musculação, crossfit, eu peço no mínimo 4 semanas fora da atividade e voltar aos poucos. Atividades mais intensas, como jiu-jitsu
ou lutas devem ser evitadas por alguns meses depois. E sempre cuidado de não traumatizar o nariz durante essas atividades. Uso de óculos de sol ou uso de óculos de leitura, no mínimo 30 dias depois da rinoplastia. Mário, eu não consigo me adaptar a lentes de contato, o que eu faço? Eu preciso do óculos para trabalhar e para ler. Aquele Aquaplast que nós já explicamos como funciona, que é aquele plástico termomoldável, vocês podem mantê-lo usando sobre o nariz para que ele apoie o óculos, desde que o óculos seja um óculos leve. Isso pode ser feito até 30, 40 dias depois da cirurgia. Depois disso pode ser usado o óculos normalmente. Óculos de natação. O óculos de natação é um tempo um pouquinho maior do que o óculos convencional, porque o óculos de natação geralmente ele aperta a região do nariz, principalmente a região aí onde foi feita alguma fratura, onde foram feitas as osteotomias. Então é muito importante que esse óculos de natação muitas vezes seja readaptado ao nariz, mas geralmente leva alguns meses até que ele possa ser liberado de forma adequada. Durante o processo de recuperação do nariz, é muito comum o paciente ter o nariz um pouco mais seco. O nariz mais seco cria casca que mantém uma sensação de obstrução nasal. Então não é incomum o paciente, numa evolução boa da rinoplastia, reclamar de um nariz um pouco mais seco, do nariz um pouco mais obstruído. É por isso que nós recomendamos sempre a lavagem nasal, como nós explicaremos durante a sua consulta, com soro fisiológico, a umidificação e às vezes até o uso de umidificador para dormir. Esse foi um resumo de todo o processo de rinoplastia, do início até o pós-operatório aí de 6 meses. Se tiver alguma dúvida, estaremos à disposição para tirá-las via WhatsApp ou via contato telefônico.